Quando eu era pequeno, ficava intrigado para saber como o carrinho conseguia se mover sem alguém empurrá-lo. Para mim, parecia coisa mágica, que ninguém conseguiria explicar. Não tem nada de mágico nisso. O que faz esse carrinho se movimentar é ele ter uma fonte de energia elétrica. E é aí que entra o nosso tema de hoje, pilhas e baterias. Graças às pilhas e baterias, a gente pode ouvir o rádio sem precisar de tomada, falar ao telefone celular, tirar fotos, ver que horas são no nosso relógio e navegar na internet com um laptop. Até os carros movidos a gasolina precisam de uma bateria para dar partida. Já dá para perceber como as pilhas e baterias são importantes, não é? Mas alguma vez você já parou para pensar como elas funcionam? Olha, ser sincera, eu já estudei isso na escola. Olha, eu já estudei, mas há tanto tempo que não vale nem a pena tentar pensar. Eu acho que tem uma química lá dentro que faz funcionar. O processo químico. É um cátodo e um anodo imerso numa solução. Eu sei que é um polo positivo, outro negativo e que vão trabalhar para que gere uma energia. Pilha é um sistema que realiza a transformação de energia química em energia elétrica. Quando um aparelho como o nosso celular funciona, é porque ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica, que nada mais é que um fluxo de cargas elétricas, cujos portadores podem ser elétrons ou íons. Essa aqui é uma pilha comum que todo mundo já viu. Ela possui uma extremidade positiva e outra negativa. O polo positivo possui um potencial elétrico maior que o polo negativo. Quando a pilha é colocada no aparelho elétrico, como essa calculadora, por exemplo, os dois polos se conectam e a corrente elétrica atravessa o aparelho fazendo-o funcionar. Na teoria, é assim que funciona, mas até chegarmos a esse modelo, foram anos de pesquisa, de erros e acertos. Em 1780, ao dissecar uma rã, o médico e físico italiano Luigi Galvani percebeu que, tocando-a com bisturi de ferro, a perna do anfíbio morto se mexia. A rã estava pendurada em um gancho de metal de composição diferente do bisturi. Galvani pensou que o movimento era fruto de uma eletricidade animal. Mas não era bem isso. Aquele realmente era um fenômeno elétrico. Só que a eletricidade não vinha da rã, e sim do contato elétrico entre diferentes metais através de um eletrólito. Quem fez essa descoberta em 1793 foi o físico e matemático Alessandro Volta, que além disso também inventou a primeira pilha. Em sua homenagem, hoje as pilhas também podem ser chamadas de células voltaicas. Aliás, o próprio nome pilha tem origem no método de Volta, de empilhar placas de metais de dois tipos separados por panos umedecidos em sal ou ácido fraco. Daí em diante, vários cientistas buscaram formas diferentes de aumentar a eficiência da pilha, ampliando a sua funcionalidade. Um deles foi John Frederick Daniell, cujo sistema criado em 1836 ficou conhecido como pilha de Daniell e é conceitualmente muito parecido com as pilhas e baterias modernas. Vamos ver como ela funciona? Nós vamos fazer aqui a demonstração da pilha de Daniell. Essa pilha, ela consiste, como todas as pilhas, de dois metais diferentes, cada um deles imerso na solução dos seus íons. A base do funcionamento das pilhas são as reações de oxirredução. O que acontece? Durante a reação de oxirredução, o zinco ele vai se oxidando e o cobre vai se reduzindo. Quando o zinco vai se oxidando, ele vai saindo do metal e indo para a solução. Tá? Então, eu tenho uma maneira de aproveitar a energia dessa reação química para gerar eletricidade por fora dela. Eu poderia alimentar uma lâmpada, uma calculadora e etc. A ideia por trás do funcionamento das pilhas industriais comuns não é muito diferente. Nesse caso, a reação química acontece entre os metais zinco e manganês, e a voltagem gerada é de 1,5 volts. No Brasil, o termo pilha se refere a uma célula voltaica apenas, enquanto bateria significa duas ou mais células ligadas em série, como a bateria de carro ou essa aqui, de 9 volts.
Agora que já conhecemos uma pilha por dentro, vamos ver como ela é produzida industrialmente, acompanhando a linha de montagem de uma fábrica de pilhas alcalinas. As pilhas alcalinas possuem a mesma voltagem das pilhas comuns. A diferença é que elas duram muito mais tempo e são recomendadas para equipamentos de alta drenagem que requerem mais energia. Toda a reação da pilha é à base do zinco e manganês, tá? Por que o nome de alcalina? Porque a solução que vai aqui dentro não é mais uma solução ácida, é uma solução alcalina. E internamente nós vamos colocar um manganês. Nós chamamos de pellets, né, que ele já tem uma forma definida. Vamos revestir essa parte interna com um papel separador. Então o manganês ele vai ficar em forma de anel na parte externa em contato com o tubo. Vamos ter um papel separador e vamos colocar agora aqui o zinco. O zinco ele está em forma de pó na pilha alcalina. Para fazer o contato, eu tenho um arame de latão que nós chamamos de um prego, né? Ele é soldado no fundo da pilha. Então quando nós encostamos no fundo de uma pilha alcalina, nós estamos em contato com o quê? Nós estamos em contato com o zinco em pó lá no centro, através do prego. E quando nós encostamos na parte positiva da pilha, nós estamos em contato com o manganês. Tá? Então tá bem, na pilha alcalina, a diferença de potencial aqui vai ser sempre a diferença do zinco e do manganês, que também tem a mesma voltagem do que a pilha comum, 1,5 volts. Existe uma classificação entre as pilhas em primária e secundária. As pilhas primárias são aquelas que não podem ser recarregadas e as secundárias são as recarregáveis. Nas pilhas recarregáveis, ou seja, as secundárias, você fornece energia elétrica para a pilha e ela retorna as condições, os reagentes químicos originais. E ela pode ser usada novamente. Mesmo as pilhas recarregáveis não duram para sempre. E como algumas pilhas contêm componentes que podem agredir o meio ambiente e não são 100% recicláveis, o seu descarte precisa ser diferenciado. Depois de coletadas, as pilhas podem vir parar em uma empresa como esta, em Suzano, no interior de São Paulo. Aqui, elas são abertas, quebradas e depois moídas. O processo segue com a separação dos materiais plásticos e metálicos, que são vendidos para usinas de reciclagem. O chamado pó de pilha contém metais pesados como mercúrio, cádmio e chumbo e precisa passar primeiro por um reator e depois por um forno de calcinação para deixar de ser tóxico. O material resultante desse processo é um composto de óxidos metálicos, utilizado como pigmento por indústrias de pisos, azulejos e refratários. Ok, hoje nós vimos que a transformação da energia química em energia elétrica não tem nada de mágico. Mas nem por isso os inúmeros usos que fazemos da pilha perdem o seu encanto. Fique esperto e até a próxima!